11 meses de saudade e indignação. Familiares das vítimas que morreram atropeladas por rapaz supostamente embriagado na Avenida Bacabal, em São José dos Campos, ainda aguardam a prisão do principal acusado pelo crime. Golpe pelo telefone. Polícia Civil prende quadrilha que se passava por parente para extorquir dinheiro das vítimas em São José dos Campos. Em busca do sonho, FUVEST abre inscrições para um dos vestibulares mais concorridos do país. Estudantes da região se preparam para as provas. E no quadro Notícias do Bem, conheça os voluntários de São José dos Campos que se dedicam à confecção de mantas de lã. Itens são doados para moradores de rua. Quinta-feira, 16 de agosto. Bem-vindos, este é o Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. No mês que vem, o trágico atropelamento que resultou na morte de 4 pessoas na Avenida Bacabal, em São José dos Campos, completa um ano. E além da perda, as famílias também convivem com a impunidade do motorista que provocou o acidente e segue foragido. O processo está na fase de instrução e até o momento 9 testemunhas já foram ouvidas. Ao final, o juiz vai decidir se Mateus de Jesus de Souza vai ou não à júri popular. A casa de Dona Helena virou um memorial para o filho. Em cada canto, uma imagem, uma lembrança. Até a moto, que era uma paixão do rapaz que trabalhava como motoboy, continua ali no quarto dele. Detalhes de uma saudade que aumenta a cada dia desse quase um ano de perda. Ele era uma pessoa muito boa, que ajudava, que corria, que trabalhava, trabalhador, prudente no trânsito principalmente, né? Saudade do meu filho, assim, não tem palavras para descrever. É cada vez que eu olho numa foto, é cada vez que eu vejo às vezes estou na louça, na pia lavando uma louça, eu me lembro de uma brincadeira dele, eu dou risada, mas ao final de tudo eu termino chorando. Porque dói, né? Lucas Mário Carvalho Vieira tinha 22 anos. É uma das 4 vítimas do atropelamento na rodovia Geraldo Scavone, em São José dos Campos. O acidente aconteceu na madrugada de 7 de setembro de 2017. Lucas se envolveu em uma colisão leve e recebia ajuda. Foi quando uma caminhonete em alta velocidade atropelou o motoboy e outros 3 jovens. O veículo era dirigido por Mateus de Jesus Souza, de 20 anos. Ele fugiu sem prestar socorro. 4 dias depois, a polícia encontrou ele em São Paulo. Mateus prestou depoimento e foi liberado. Em fevereiro deste ano, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por homicídio qualificado com dolo eventual, quando é assumido o risco de matar. Desde então, está foragido. Me deixa muito revoltada, porque assim, a impunidade está me matando mais do que a falta do meu filho. A Justiça ainda procura mais testemunhas do caso. Na semana passada, 9 pessoas prestaram depoimento. O processo corre em segredo. Durante o depoimento, uma das testemunhas disse que no dia seguinte ao atropelamento, Mateus foi visto trabalhando em uma borracharia quando ainda não tinha sido identificado. Para a acusação, isso mostra que ele teve a oportunidade de se apresentar à polícia logo após o acontecido, mas preferiu não prestar esclarecimentos. Isso significa que ele teve a oportunidade de se apresentar espontaneamente para a polícia, teve a oportunidade de apresentar a sua versão, de dizer o que havia acontecido segundo a sua ótica, mas não, ele preferiu permanecer escondido, no anonimato. Depois que ele foi descoberto, ele fugiu e está foragido até hoje. Os relatos também confirmaram as conclusões do inquérito policial. Segundo o advogado que representa as famílias de 3 vítimas, antes do acidente, Mateus ingeriu bebida alcoólica e cometeu imprudências no trânsito. Outra informação também que foi confirmada foi o fato do atropelador ter ingerido bebida alcoólica naquele dia, naquela noite, em vários bares da cidade por onde ele passou antes do atropelamento. E as testemunhas confirmaram também que Mateus já vinha fazendo manobras imprudentes, inclusive dando cavalo de pau em frente a um bar para se exibir para as pessoas que estavam por ali.
Enquanto está foragido, a defesa de Matheus segue um rumo incerto. O novo advogado dele foi nomeado há uma semana pelo Estado. Tudo porque o anterior não quis continuar no caso. De fato, dificulta um pouco a defesa, pelo motivo de que a gente fica com a dificuldade de saber qual a versão do Matheus. Para trabalhar uma defesa de forma completa, é preciso saber todos os dados, todos os elementos do caso. Eu estou analisando ainda os depoimentos, as provas periciais, as perícias, os depoimentos que foram colhidos na delegacia e depois de toda a análise de todos os elementos do processo, aí nós vamos tentar traçar uma linha de defesa. Resta às famílias das vítimas lidar com a dor da perda. Ferida que só deve cicatrizar quando o Matheus for encontrado. Vou lutar por isso até o final. Isso é uma coisa que eu sempre falo, a impunidade, nesse caso, não vai ficar assim, não vai morrer, esse caso não morre. No que depender de mim, esse caso não morre. Uma quadrilha que aplicava golpes por telefone foi presa hoje em São José dos Campos. A Polícia Civil cumpriu 18 mandados de prisão e busca e apreensão. 9 pessoas foram detidas, mas 5 prestaram depoimento e foram liberadas. De acordo com as investigações que começaram em abril, os criminosos se passavam por parentes das vítimas e, alegando terem sofrido acidente, pediam ajuda financeira. Mas o dinheiro acabava sendo depositado em contas laranjas. Gravações telefônicas obtidas pela polícia com autorização da Justiça mostram como os suspeitos abordavam as vítimas. Nesta ligação, um deles se passa por um sobrinho e logo a mulher cai no golpe. Alô? Oi, tia, tudo bom? Oi, Gabriel? É, tia. Oi, filho, tudo bom? Ela passa a ligação para o marido, para quem ele alega ter se envolvido em um acidente na Via Dutra. Para evitar problemas por conta da habilitação vencida, ele pede ajuda financeira. Na verdade, eu tô ligando aí para incomodar um pouco, tio. Vai incomodar um pouco o quê? Então, tio, é que eu fui pegar a documentação aqui para chamar a polícia, que é o mais correto, né? Uhum. Só que eu não tinha percebido, eu tô com a habilitação vencida há 39 dias, eu não vi a data para renovar. Agora, se eu chamar a polícia aqui, eu respondo por 4 processos, né, tio? Porque eu vi vítima, eu perdo o direito de dirigir por 1 ano e o carro vai ser apreendido, né, tio? Fora os prejuízos do rapaz, que eu também tenho que arcar, porque o motoboy fugiu, né, tio? Aí eu... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, tio, aí o que eu fiz? Eu chamei um advogado aqui no local, o Dr. Cláudio Muniz, ele tá aqui do meu lado, inclusive, tio. E ele tá me orientando, tio, e optou em fazer um acordo amigável mesmo com o esposo da mulher aqui, tio. A mesma história é contada para esta outra vítima, que prontamente se oferece para ajudar. A senhora acredita que eu acabei de bater meu carro, tio? Aonde? Aqui Paradela Dutra, tio. Eu fui desviar de um motoboy aqui, que ele me puxou, tio. Para não atropelar ele, eu acabei batendo na traseira de um carro parado. Nossa, onde você está que eu vou ajudar? Não entendi. Onde que você está que eu vou te ajudar? Neste vídeo, 2 suspeitos aparecem contando uma quantia em dinheiro que possivelmente teria sido depositado na conta de um laranja. Segundo a polícia, a quadrilha, que era da Zona Sul, teria feito pelo menos 100 vítimas. 4 máquinas caça-níqueis foram apreendidas pela polícia nesta tarde em Ubatuba. Os equipamentos foram encontrados num bar no bairro Perequiaçu. O dono do estabelecimento vai responder em liberdade pelo crime de jogos de azar. Em depoimento, ele disse que ficava com 30% dos lucros e o restante era pago aos donos das máquinas. Em Pindamonhangaba, um homem de 34 anos foi preso hoje por tráfico de drogas. Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. No local foram encontradas 6 caixas de anabolizantes, seringas e agulhas que estavam escondidas numa estante. Na churrasqueira, a polícia encontrou cerca de 300 pinos de cocaína. E bandidos invadiram hoje uma agência dos Correios em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. Eles arrombaram uma das portas para entrar no local. Devido à ação, o serviço na agência foi suspenso temporariamente para a conclusão dos trabalhos de perícia da polícia. Ninguém foi preso. Como alternativa, os moradores devem procurar os Correios de Monteiro Lobato.
Estão abertas as inscrições para o vestibular da FUVEST, responsável pela seleção dos candidatos que ingressam na USP, a Universidade de São Paulo. Em média, mais de 100 mil candidatos se inscrevem para a prova e disputam uma das cerca de 8 mil vagas em 182 cursos de graduação oferecidos pela instituição. Mas para conseguir uma vaga na USP, o candidato precisa estar disposto a se dedicar por este sonho. Muitos alunos chegam a estudar 12 horas por dia. Há 2 anos, a rotina da Maria Clara é assim. Na sala de aula, com os companheiros inseparáveis, cadernos e livros. A preparação para um dos vestibulares mais concorridos do Brasil está quase na reta final. São os 4 meses decisivos que terminam em um fim de semana de provas. Estou me dedicando muito, quase 100%, porque é muito difícil, é uma prova muito difícil, é um curso também que é super concorrido. E como já é meu 2º ano, não quero fazer mais um ano. A Isadora também está entre os 27 estudantes deste cursinho de Pindamonhangaba que ficam 12 horas por dia de cara com os livros. Ela vai prestar vestibular para medicina veterinária, o 8º curso mais concorrido da FUVEST. São 40 candidatos por vaga. A estratégia é unir forças com os colegas para focar na organização dos estudos. Nessa reta final, a gente combinou todo mundo, o calendário certinho para na hora de estudar, porque é difícil ficar muito tempo concentrado, muito tempo deixando de fazer o que você fazia antes, por exemplo, sair, essas coisas. Então, uma dá força para a outra para, vamos evitar agora, já que já está na reta final mesmo. Essa rotina de foco nos estudos para o vestibular da Universidade de São Paulo também é seguida pelos estudantes que estão no último ano do ensino médio. Caso da Ana Luísa, que vai prestar psicologia. A gente tem que se dedicar para fazer as provas, os vestibulares que a gente quer passar. E aí acaba que a gente divide muito com as férias, porque aí nas férias a gente aproveita, faz as provas dos vestibulares, FUVEST, que está entre eles. A gente treina um pouquinho, que é o que a gente já treina na escola, só que na escola tem aquela cobrança maior, né? Que eles direcionam a gente para o vestibular, mas querendo ou não, a missão de passar de ano é nossa, né? Mas o difícil para os vestibulandos é, sem dúvida, controlar a ansiedade. A professora que já esteve do outro lado da sala de aula lembra que nada é fácil, mas a receita é antiga. O nervosismo é uma coisa normal, ele não pode evoluir para desespero. Então, o desespero te deixa irracional, o desespero mexe com emoções que, se descontroladas, elas passam do limite. E, infelizmente, o vestibular é uma decisão de 5 horas. Há 4 meses das provas, a rotina para esses estudantes deste cursinho preparatório aqui em Taubaté também começa a ficar bem intensa. Até novembro serão pelo menos 6 simulados, além de revisões, tanto para o Enem quanto para vestibulares como o da FUVEST. É muito importante o aluno esclarecer essas dúvidas do que mais vai cair agora, de como é que vai ser esse vestibular, para que ele possa organizar melhor o tempo dele e possa ter uma sequência de estudos muito mais focado e muito mais voltado para o vestibular, no caso da FUVEST. Foi o que fez a Natália, que está há 2 anos e meio na preparação para os vestibulares. Com experiência no assunto, sabe que não adianta atropelar e colocar tudo a perder na reta final. O mais importante é levar, como um esporte, entende? Se preparar todo dia, manter a calma, ouvir os que os técnicos dizem, né? Que no caso são os professores e a família, que foram os meus maiores suportes, né? As inscrições para a FUVEST vão até o dia 14 de setembro e devem ser feitas pelo site fuvest.com.br. Depois do intervalo, quinta-feira, é dia da gente mostrar mais uma iniciativa inspiradora de moradores da nossa região no quadro Notícias do Bem. Hoje você vai conhecer o trabalho de voluntários de São José dos Campos que fazem mantas e distribuem para pessoas carentes. Hora certa para você, 7 horas e 3 minutinhos. Band Cidade está de volta em instantes.